eu quero falar um pouquinho sobre as mulheres. As mulheres. E os homens serão tremendamente abençoados, com certeza. O título da minha mensagem é A Mulher Sábia, ou A Mulher Virtuosa. A Mulher Sábia, ou a mulher virtuosa. Eu quero ler o texto de Provérbios capítulo 14, versículo 1, que diz: a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata, a mulher tola, derruba a sua casa. Ela derruba a sua casa. Pio, você falou que ia trazer uma palavra para o Dia das Mães, mas esse texto já começa meio pesado, né? Esse texto já começa meio assim: será que vai ser uma palavra gostosa? Será que eu serei edificado mesmo? Será que é uma palavra boa? É uma palavra maravilhosa, eu posso lhe garantir. Veja bem, a Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher virtuosa edifica a sua casa, constrói, elabora, estabelece a sua casa. E a tola destrói com as suas próprias mãos. A Bíblia não está dizendo que todas as mulheres são tolas e algumas se tornam sábias e virtuosas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que todas as mulheres são sábias e virtuosas. E algumas se tornam tolas e destroem sua casa. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que as mulheres não são sábias. A Bíblia está dizendo que todas elas são sábias. Tem mulheres aqui hoje? Todas as mulheres são sábias, e algumas se tornam insensatas, é o que o texto sagrado está dizendo. Deixa eu usar um texto de Mateus capítulo 10, onde Jesus declara algo importante, para eu ilustrar e embasar o que eu estou dizendo. Mateus diz assim: por onde forem, são palavras de Jesus, por onde vocês forem, preguem esta mensagem. Qual? O reino dos céus está próximo. Olha o versículo seguinte: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça também vocês vão dar. Olha o que o texto está dizendo. Jesus disse: vocês curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, purifiquem os leprosos. Façam assim. Oh, Jesus, que história é essa? Jesus está nos instruindo, é uma ordem. Faça assim, ressuscite os mortos. Jesus, eu não consigo. Aí está o mistério. Aí está o segredo do texto. Jesus, ele simplesmente está dizendo: faça assim, cure os enfermos. Senhor, eu orei por tanta gente, elas não foram curadas. Isso, mas cure os enfermos. Por que que Deus nos ordena fazer algumas coisas que não somos capazes de fazer? Sabe por quê? Para que possamos ter total, radical, absoluta dependência dEle. É isso que Ele está dizendo. Se a sua dependência for total, aí será possível fazer aquilo que Deus, Jesus, estou dizendo para você fazer. Em relação à mulher virtuosa, é a mesma coisa. Pio, mas eu não consigo ser uma mulher virtuosa. Claro, você já é uma mulher virtuosa. Você pode se manter virtuosa e sábia se você depender de Deus. Se não houver essa dependência, consciência absoluta, profunda, inegociável, radical, total, se não houver essa dependência, você deixa de ser sábia, deixa de ser sensata, virtuosa, e começa a ter atitudes tolas, insensatas. É isso que a Bíblia está dizendo. Então você já é sábia, e permaneça sábia como? Dependendo de Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. As mulheres possuem uma capacidade, uma qualidade assim, que nós homens não temos. Não temos e nunca vamos ter. As mulheres são mais astutas, são mais perspicazes. Elas olham, elas avaliam, né? Alguém disse assim: não, a mulher é um computador, é uma máquina, não sei de quantos pentios aí, não sei quantos megas. Eu falei que nada, a mulher ela tem
tudo. O rapaz chega diante da mulher, chega diante da moça, solteiro, em 2 minutos ela consegue escanear ele do alto da cabeça à planta dos pés, faz assim, pronto, tudo que ela vai dizer, ela sabe que é exatamente aquilo que ele gosta de ouvir. Pronto, está amarrado. Está amarrado. Meu irmão, você não tem chance nenhuma, meu irmão. Só o sangue do Cordeiro, aleluia. Hã? E ela vai te levando como ovelha muda para o altar. Quando você acorda de manhã, você olha assim, quem é você? Ué, sou sua esposa. Como minha esposa? Nós casamos. Quando? Ontem? Não! Quando ele se conscientiza, ele fala, meu Deus, o que é que eu fiz? E agora? Né? Então a mulher, ela é impressionante. Ela é impressionante. Meu caso foi diferente. Eu estava lendo sobre quando Paulo indo para Damasco, veio Jesus e ele caiu, né, pelo chão e tal. Falei, Deus, mas isso aconteceu comigo também. A Rose também caiu no chão, Senhor. Ela se prostrou também, Senhor. E eu me identifiquei com a história de Saulo na estrada de Damasco, aleluia. Eu quero pegar uma história muito legal na Bíblia. Ela é assim fantástica, especial a história. Ela é a história de Abigail, uma mulher tremenda. E eu quero ilustrar com a história de Abigail a mulher virtuosa, a mulher sábia, o perfil, o comportamento dessa mulher sábia, dessa mulher virtuosa. 1 Samuel, nós vamos ter o fato histórico, né, o pano de fundo, o fato histórico. 1 Samuel, capítulo 25, de 1 até o versículo de número 17. Vamos ler essa história. Olha que coisa interessante. Samuel, o grande profeta Samuel, morreu. Todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde ele tinha vivido, na cidade de Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1.000 cabras, 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas lá no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Abigail é um nome muito interessante na Bíblia, porque ele tem um significado daquela pessoa sensata, aquela pessoa meiga, aquela pessoa de fácil trato, aquela pessoa que alegra. Abigail significa o regozijo do pai, a alegria do pai. O nome Abigail. E o texto diz, seu nome era Nabal e sua mulher Abigail, mulher inteligente, bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era um rude, mau, grosseiro, áspero. Antigamente no interior dizia que ele era tão áspero, tão grosso como o papel que embrulha prego. Você pode imaginar? Mal educado, um ogro, um cara terrível. Olha lá. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes, levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Davi mandou esses 10 jovens. Diga-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo aquilo que é seu, Nabal. Olha a saudação de Davi. Olha que palavras lindas, como é sábio recebermos as declarações dos ungidos de Deus sobre as nossas vidas. Davi, ele declara o melhor. A palavra paz ali é shalom. Shalom tem mais de 20 significados. Shalom fala de paz, de alegria, de saúde, de prosperidade, de júbilo. Tenha paz, Nabal. Olha a sequência. Sei que você está tosqueando suas ovelhas.
quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, Nabal, seja gracioso, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que você puder, o que você quiser. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos seus servos, aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos escravos, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Disseram o que estava acontecendo. É interessante, queridos, que... deixa eu parar um pouquinho aqui. Era costume naqueles dias, era cultural naqueles dias, que quando começavam a tosquear as ovelhas, era costume trocarem presente entre os fazendeiros, entre os proprietários. Era muito normal, era muito costumeiro. Então, eu estou tosqueando aqui as minhas ovelhas, eu pegava algumas das minhas ovelhas e presenteava uma outra pessoa, um outro proprietário de ovelhas, e da mesma forma ele pegava algumas ovelhas do seu rebanho e presenteava. Faziam troca de animais, de machos, para aperfeiçoar ali a raça, para melhorar a raça das ovelhas. Isso era muito normal, isso era muito comum, era muito costumeiro. E esse texto sagrado está dizendo que Davi, ele envia mensageiros para Nabal dizendo o seguinte: eu sei que nós estamos vivendo em dias de festas. Eu estive com os meus homens no deserto, e quando os seus pastores estiveram com os seus rebanhos, nós protegemos os seus rebanhos, seus pastores. Nada faltou. Nós estivemos ali guardando o rebanho de você. Agora, Nabal, se você quiser, se você for favorável, por gentileza, envie algum presente que assim você desejar. Olha na sequência. Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma das palavras de Nabal, tudo aquilo que ele falou. Olha o versículo 13. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Versículo seguinte: um dos servos foi e disse a Abigail, a mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou, os desprezou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Foi o que Davi fez com as riquezas de Nabal, protegeu durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando das nossas ovelhas. Versículo 17: agora leve isso em consideração, Abigail, e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Agora que você está vendo o pano de fundo, você está vendo o fundo histórico. Davi manda esses 10 rapazes lá para Nabal. Nabal, me dê alguma coisa que você desejar. Nabal diz: eu não conheço você, você não vale nada, você é um escravo fugitivo, eu não vou pegar dos meus bens e dar a você. Olha, suma da minha vida. E aí Davi, ao receber esse relatório, essa reportagem, ele diz o seguinte: vamos pegar as espadas. 400 homens pegaram as suas espadas, montaram nos seus cavalos e estavam indo agora em direção à casa de Nabal, a casa de Abigail. E aqui, queridos, primeiro gesto dessa mulher, a primeira postura de Abigail. A mulher sábia, ela entra em cena para desviar as catástrofes que vêm sobre a sua casa. Ela entra em cena para não permitir que o mal destrua a sua casa.
Olha os versículos 21 e 22, quando Davi recebe essas informações. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Versículo seguinte: que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Davi disse: eu vou para a casa de Nabal, para a família de Nabal, e eu, com os meus 400 guerreiros, 400 soldados, eu vou matar todos os que estiverem ali do sexo masculino. E essa foi a decisão de Davi, e agora Davi vai em direção à casa de Nabal. 400 soldados sob o comando dele. Davi é aquele mesmo que havia derrotado Golias, o gigante Golias. Davi é aquele que foi escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Davi é aquele que Samuel derramou um chifre cheio de azeite e de óleo sobre a cabeça dele, ungindo-o para ser rei sobre Israel, o escolhido de Deus. Agora ele vem velozmente contra a casa de Abigail. Agora 401 espadas nas mãos de guerreiros sanguinários, com o objetivo de matar todos do sexo masculino. A catástrofe estava desenhada. A tormenta, a tempestade vinha velozmente contra a casa de Nabal, contra a casa de Abigail. Mas a mulher sábia, ela traz soluções de proteção para a sua casa. Ela desvia a catástrofe. Isso é uma mulher sábia. Olha o versículo 18. Quando ela ouve o relato do escravo, do servo, imediatamente, apressadamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Imediatamente ela disse: eu vou agir, eu vou entrar em cena, eu vou fazer alguma coisa. Imediatamente, o texto diz, ela se apressou. Ela se apressou. A mulher sábia, ela não se acovarda, ela fica aguardando o mal chegar à sua casa. Não, ela se antecipa aos acontecimentos, e os resultados são maravilhosos. Depois que ela se encontra com Davi, ela desvia o furor, a ira que estava no coração de Davi. Queridos, essa mulher, ela tinha já as uvas preparadas para fazer bolo. Ela já tinha as ovelhas. Eu não sei como ela já tinha 5 ovelhas preparadas e assadas para levar para Davi. Não havia freezer naqueles dias, mas ela tinha preparado. Sabe aquela mulher precavida, que olha com antecipação as situações. E o versículo de número 32 diz assim, quando ela se encontra com Davi: disse Davi a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Davi entende que Abigail dependia de Deus. Ela fora levada pelo Espírito de Deus a deixar a sua casa e vir ao encontro de Davi, e 400 homens, cheio de fúria. Simplesmente Davi entende que essa mulher estava ouvindo Deus. O versículo 34 diz: de outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que enviou que fizesse mal, e que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Quando Davi louva a Deus pela atitude de Abigail, ele sabia que ela estava fazendo tudo na dependência e na direção de Deus. E agora Abigail desvia o furor, a destruição que vinha sobre a sua casa. Segundo pensamento aqui, a mulher sábia, ela entra em cena porque está permanentemente sóbria. Sóbria. O nome Nabal significa insensato. O nome Nabal significa embriagado. Mas Abigail, ela estava sempre atenta, sóbria, atinada, vendo, fazendo uma leitura correta do que estava acontecendo na sua casa. Ela fez um diagnóstico preciso da situação. O versículo 23 diz: quando Abigail viu Davi, ela vai ao encontro de Davi. Quando ela viu Davi, ela desceu depressa do jumento, prostrou-se perante Davi, rosto em
terra. Queridos, olha o que essa mulher faz. Davi, com seu exército de 400 homens, furiosos, ela vem com seu jumentinho, para no caminho de Davi, desce do seu jumento e se prostra e coloca o rosto, coloca a boca no chão, no pó. Davi olha e diz: o que é isso? Ele simplesmente poderia passar a cavalo com aquela tropa por cima dela, aquele montinho de carne, alguma coisa inexpressiva, insignificante. Mas essa mulher é uma mulher sóbria. Por que ela coloca o seu rosto, a sua face na terra? Porque ela estava dizendo assim: Davi, eu não sou digna de levantar os meus olhos e olhar a sua face. Era isso que ela estava fazendo. Era isso que ela estava fazendo. Ela não somente sabia que podia parar Davi, mas ela toma atitudes humildes. Ela demonstra, ela reconhece a soberania, a superioridade de Davi, do seu exército. Prostrou com seu rosto em terra. Abigail não demonstra o mínimo sinal de altivez, mas sim de humildade, de sensibilidade e de sabedoria. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Minha irmã, você venceria em muitas situações se você calasse a boca, se você ficasse quieta. Em muitas situações. Mulher sábia. Se Deus falou com você, vai falar comigo também. Não, não é assim. É dependência de Deus. É dependência do Espírito Santo de Deus. Não é assim. É diferente. Olha o que ela faz. Ela cai aos pés de Davi. Olha o versículo 24. Davi desce do seu cavalo, puro sangue árabe, cavalo suado, todo, né? E vem em direção a ela. Ela caiu aos pés de Davi, segura nos pés de Davi e diz: meu Senhor, a culpa é toda minha. Queridos, ela nem sabia que Davi mandou aqueles 10 rapazes lá para falar com o marido dela. E ela diz: a culpa é minha. Uau! Eu não sou responsável pelo que você está pensando. Chega para o teu esposo: porque querido, a culpa é minha. Minha irmã, é um direto no queixo do marido mais forte do que do Mike Tyson. Você derruba qualquer homem. Querido, a culpa é minha, a culpa é minha. Olha o tesouro que nós estamos descobrindo aqui na Bíblia. A culpa é minha, por favor. Olha o que ela diz: permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer, depois que ela quer dizer. Depois. Ela não saiu desafiando, argumentando. Não foi assim. Abigail diz: Davi, a culpa é minha. Agora, Davi, por favor, ouça as minhas palavras. Abigail sabia que sabia falar. Ela sabia que ela tinha um conteúdo. Ela sabia que tinha um conteúdo e poderia esse conteúdo aplacar a ira do coração do rei. Ela sabia. Que coisa impressionante. Quando ela diz: a culpa é toda minha, ela capturou toda a atenção de Davi. Ela paralisou Davi. A culpa é sua. A culpa é minha. Como assim? Davi
deve ter pensado: que mulher é essa que assume uma culpa que não é sua? Eu quero ouvir o que você tem a dizer. Ela simplesmente, ela congelou Davi, ela capturou a atenção de Davi. Qualquer palavra que ela dissesse, Davi estaria prestando atenção. Davi guardou a sua espada, ela queria ouvir aquela mulher sóbria, aquela mulher corajosa, aquela mulher que sabia entrar em cena, porque ela estava sóbria, ela estava consciente dos acontecimentos. Essa mulher sabia que sabia falar, ela sabia quando agir, quando aquietar, quando levantar, quando sentar, quando ficar quieta, quando falar, ela sabia. E aí nós temos o terceiro pensamento aqui: a mulher sábia entra em cena, porque sabe quando entrar em cena. Ela entra em cena porque ela sabe quando entrar em cena, quando sair de cena, quando entrar em cena ela sabe. A destruição vinha contra a casa de Abigail, como nós já vimos aqui, a galope sobre 400 cavalos velozes. Abigail entra em cena e faz o uso da sua autonomia. Queridos, todas as mulheres têm uma autonomia em casa, uma autonomia de escolha, uma autonomia de decisão, uma autonomia de gastos. Todas as mulheres têm autonomia. E agora Abigail usa da sua autonomia, sem mesmo ter a necessidade de falar com Nabal. Ela usa a autonomia, ela entra em cena. Olha o versículo 18. E imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e carregou tudo isso no jumento. E por que ela pegou todos esses valores, todos esses alimentos, todos esses presentes? Porque ela tinha autonomia para isso. Ela sabia que ela podia fazer. Ela tinha autonomia. Toda mulher tem autonomia sobre como usar recursos da família. Abigail lança mão desses recursos. E não era pouco, e estava tudo preparado. Isso mostra como Abigail administrava a casa, como ela pensava a casa dela, como ela organizava a casa dela. Estava ali. Interessante que a mulher sábia, ela investe com sabedoria. Porque Abigail, ela usa da sua autonomia para proteger, para produzir vida, como eu disse, para desviar a destruição do mal que vinha sobre a sua família. Olha o versículo 27, ela diz para Davi: e que este presente, que esta tua serva trouxe ao meu Senhor, seja dado aos homens que te seguem. Aos homens que te seguem. Com isso ela está dizendo assim: Davi, eu sei que você é tão especial, é tão importante, que eu não sou digna de presentear você, então eu estou presenteando os teus soldados. Uau! Olha como que ela entra em cena. Que impressionante. Ela sabe como gastar aquilo que lhe é permitido gastar. Veja que vai além dos gastos pessoais. Todo o lar de Abigail agora está sendo beneficiado com este investimento que ela está fazendo. Ela usa o que podia usar para beneficiar mais do que ela somente. Aleluia. Ela entra em cena, usa da sua autonomia com sabedoria e com graça. Mas uma verdade aqui: a mulher sábia entra em cena porque exerce influências positivas sobre aqueles que estão ao seu redor. Abigail tinha servos, escravos, trabalhadores em sua casa. E essas pessoas conheciam muito bem quem era Abigail. A maneira como ela tratava os seus funcionários, o tom de voz. A impressão que tem que mesmo sendo escravo de Abigail, ela não dizia: faça isso. Não, ela diz: por gentileza, você poderia fazer isso? Ela sabia como tratar as pessoas, ela sabia como administrar a casa, ela sabia como conversar. Queridos, quantas vezes os escravos de Abigail vieram pedir conselhos a ela? Não a Nabal, a ela. A ela. Como que você trata aquela pessoa que vai limpar a sua casa? Com brandura? Com ternura,
ou com aspereza. Abigail exercia influência sobre as pessoas. Você, irmã, que é chefe de um grupo, de um departamento, como é que você trata as pessoas? Com doçura? Ou com altivez? Ou com imposição? Ou com exigências extremas? Abigail sabia se vestir. Ela sabia usar o tempo dela. Seus funcionários percebiam que ela era uma mulher sábia, sensata. Ela exercia influências positivas sobre aqueles que conviviam quase que 24 horas por dia na sua casa. No verso 14, diz assim, que um dos servos disse a Abigail, a mulher de Nabal: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Esse rapaz viu a cena, estava lá. E quando ele viu aquele quadro aterrador que Nabal estava produzindo, ele sai dali, corre para Abigail. Eu vou falar com a Abigail porque eu sei que ela sabe como agir. Ele corre para Abigail. Versículo 17. Agora, leve isso em consideração, diz ele, e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Abigail, faça alguma coisa, pense alguma coisa, projete alguma coisa. Eu sei que você é sábia, eu sei que você terá uma solução para esse mal. A angústia do coração desse escravo de Abigail. Esse rapaz sabia que o momento era grave, mas ele confiava em Abigail. Ele sabe que Abigail é sábia, ele sabe. Mas ela não somente tinha uma grande influência sobre os da sua própria casa, mas também ela tem influência, com poucas palavras, sobre aqueles que estavam longe. Olha o versículo 32 e 33. Davi disse a Abigail, quando ela fala para Abigail: bendito seja o Senhor, Abigail, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. É a primeira vez que Davi se encontra com Abigail. E ele diz assim: eu louvo a Deus porque você veio ao meu encontro, porque você abriu a sua boca, porque você falou comigo, porque você abriu os meus olhos, porque você tirou a ira, o furor do meu coração. Eu louvo a Deus pela sua vida, Abigail. Olha o versículo 33. Seja você abençoada pelo seu bom senso, pela sua sabedoria, e por evitar que eu, Davi, hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Eu poderia fazer isso, mas isso iria desagradar a Deus. Esta minha fúria não faz sentido, não é bem para a minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, Abigail. Você protegeu a minha unção, você protegeu o meu chamado. Davi louva a Deus pela atitude de Abigail. Davi ficou impressionado e abençoou, reconheceu o bom senso dela. Olha o versículo 35. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em Shalom, em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Queridos, com meia dúzia de frases, ela influencia reis. Uau! Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa! Ela exerce influência sobre Davi, ao ponto de mudar tudo aquilo que Davi havia planejado. Davi iria levar tudo o que Nabal possuía. Ele ia lá, matava e levava lá os 3.000 ovelhas, 1.000 cabritos e vacas e bois e camelos e jumentos. Ele ia levar tudo. E ele se contentou com 5 ovelhinhas que ela deu para ele. Imagina? Abigail estabelece a paz em seu lar, porque a mulher sábia exerce influências positivas sobre os que estão perto e sobre aqueles que estão longe. Como eu disse no comecinho, deixa eu dizer algo que o Espírito Santo está falando comigo aqui. Minha irmã, não se sinta debaixo de um peso. Mas eu não sou essa mulher, Pio. Você é. Não, Pio, mas as coisas não estão acontecendo desse jeito. Mas você é. Precisa ter essa dependência inegociável de Deus. Ouça o Espírito de Deus em cada situação.
essa história é muito linda, mas eu estou longe dessa mulher. Esse não é o meu perfil, essas não são as minhas características. Eu não tenho essas marcas de caráter, Pio. Você tem. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Você tem, você é a mulher virtuosa. Deixe o Espírito de Deus guiar você, conduzir você, em suavidade, levemente. Pare de cobrar a si mesma do jeito que você tem cobrado. Pare. Olha um outro valor aqui de Abigail. A mulher sábia entra em cena porque está permanentemente atualizada. Permanentemente atualizada. Nabal despreza Davi. Olha o que ele diz aqui nos versículos 10 e 11. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Eu nem sei quem é Davi. Você está falando desse nome? Eu nunca ouvi falar. Nunca vi mais gordo e nem mais magro. Não é assim que as pessoas dizem? Quem é este filho de Jessé? Hoje em dia, sabe, eu tenho ouvido que muitos escravos têm fugido dos seus senhores andando por aí. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Nabal mostra a ignorância dele, desatualizado, não sabia quem era Davi, não estava assinando a Folha de Jerusalém, o Jornal de Jerusalém para saber o que estava acontecendo lá, não lia nada, desatualizado, alienado, embrutecido. Davi já tinha sido ungido rei, e ele diz que Davi é um escravo fugitivo. Nabal não estava atualizado. Mas Abigail era totalmente diferente de Nabal. Abigail, nos versículos 30 nós lemos ela dizendo a Davi, olha o que ela diz para Davi: Davi, quando o Senhor Deus tiver feito a você, Davi, meu Senhor, todo o bem que prometeu. Ela conhecia as promessas de Deus na vida de Davi. E se eu olhasse o Facebook dela, não era para fofoca não. Ela sabia as promessas que Deus fizera a Davi e te tiver nomeado líder sobre Israel. Davi, eu sei que você vai reinar sobre essa nação. Queridos, essa mulher conseguia reconhecer, ela sentia, ela percebia a unção sobre Davi. As mulheres têm mais facilidade em reconhecer os ungidos de Deus. Tem. Por isso, meu marido, escuta ela. Maridos, escuta ela. Ouça um pouquinho. Deixa de ser Nabal. Né? Escute um pouquinho. Agora a mulher também. Mulher. Eu já usei isso aqui umas 500 vezes, vou usar de novo. Existe uma frase que as mulheres dizem. Imagina o seguinte, um poço no inferno. Assim, cheio de aquele óleo assim, quente, fervendo, aquela assim. Ela conseguiu abrir esse poço e descer mais um pouquinho, ficar mais quente ainda. E ela tirou lá do fundo uma frase. Eu não te disse? Eu não te avisei? Essa frase veio do inferno, não é possível. Não é possível. Primeiro, que fere tanto o coração do marido. Não é verdade? E segundo, não resolve o problema. Não resolve. Por isso que eu brinco, né? Eu digo que essa frase veio lá do inferno. Mas olha, ela diz assim,
quando o Senhor tiver feito em você, quando Ele te colocar líder. Abigail não somente sabia quem era Davi, mas também conhecia as promessas, como eu disse. Abigail se inteirava dos assuntos relevantes. Abigail estava atualizada sobre o que estava acontecendo na sua nação. Abigail lia o que era importante. Abigail orava e dizia o seguinte: Deus, eu sei que o Senhor vai colocar um homem segundo o seu coração para ser o presidente da minha nação. Aleluia. Mais um ponto aqui: a mulher sábia entra em cena porque ela vê sabiamente o futuro. Ela não teme o futuro, ela constrói o futuro. Ela sabe como construir. Abigail sinaliza, ela gesticula com manifestações de aliança nesse encontro que ela teve com Davi. Nós lemos os versículos 30 e 31, Abigail prevendo o seu próprio futuro. Olha o que ela diz: quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder, rei sobre Israel. Olha o versículo seguinte: meu Senhor, Davi, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Lembra-te da tua serva. Davi, não sei se você sabe, mas eu consigo discernir no meu espírito que Deus vai te colocar como rei dessa nação. E quando você estiver lá, lembre um dia: eu conheci uma mulher chamada Abigail, e ela impediu que eu, Davi, fizesse justiça com as minhas próprias mãos. Lembre de mim. Ela gesticula, ela sinaliza com o futuro. Que leitura precisa sobre amanhã que ela tem. A mulher sábia investe num que é concreto, num que é duradouro. A mulher sábia, ela não teme o amanhã, porque ela sabe investir hoje com vistas ao futuro. Abigail sabia que Davi iria reinar sobre Israel, e ela diz: olha, se porventura eu puder fazer alguma coisa no seu reino, eu estou aqui para te servir. Estou aqui para te servir. E eu quero concluir, nos versos 38 a 40 diz assim: cerca de 10 dias depois desses acontecimentos, depois que Davi encontra com Abigail, depois que ele volta, depois que ele não mata ninguém, o Senhor Deus feriu Nabal e ele morreu. 10 dias depois, queridos, muito curtíssimo prazo. Olha a sequência: quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor Deus, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. Quem é que defende a nossa causa? Quem é que defende a nossa causa? Quem é que defende a nossa causa? Olha o texto: o Senhor impediu seu servo, a mim, Davi, de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua esposa, sua mulher. Seus servos foram ao Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher, sua esposa. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor Davi. Queridos, ela disse o seguinte: olha, eu atendo o pedido de Davi, mas sabe de uma coisa? Eu fico extremamente satisfeita e feliz, não por lavar os pés de Davi, mas por lavar os pés dos servos de Davi. Para mim já está bom. Irmãos, irmãs, é diferente quando Deus nos coloca nos lugares que Ele tem para nós. É diferente. É diferente quando eu e você manipulamos situações, costuramos aqui, conexões ali, falamos isso, mexemos aqui, mentimos ali, roubamos ali, e não adianta. Não funciona. Abigail disse:
Se essa é a vontade de Davi, se essa é a vontade de meu Deus, eu estou satisfeito em lavar os pés. E vocês sabem, vocês conhecem que lavar os pés era a posição mais baixa de um escravo. Ela diz: para mim está bom. Para mim está bom. Olha o que diz o versículo seguinte. Abigail logo montou no jumento e, acompanhada por suas 5 servas, as servas que ajudavam ela a pentear o cabelo, a arrumar a roupa, a dar banho, essa coisa toda, e foi com os mensageiros de Davi, e tornou-se mulher de Davi, tornou-se rainha em Israel. Aleluia, aleluia. Que tremendo. A mulher é sábia, ela entra em cena e desvia o mal de sobre o seu lar. Ela entra em cena porque sempre está sóbria, atenta. Ela entra em cena porque sabe quando entrar em cena. Ela entra em cena porque exerce influência sobre os de perto e sobre os de longe. Ela entra em cena porque sabe como usar a sua autonomia. E ela entra em cena porque sabe construir o seu futuro. Aleluia, glória a Deus. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom